É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, né, trazendo mais um tema importante, sobretudo aqui para nós nordestinos, né, que recebemos uma parcela muito grande de sol, né? Hoje o tema será câncer de pele, né? Um tema muito presente, né, no consultório e que ainda gera muita dúvida, né? Muitas dúvidas aí para os pacientes com relação à diferenciação de um sinal, de um câncer de pele. Então hoje eu vou estar aqui falando das diferenças, dos principais tratamentos, né, e como a gente faz para diagnosticar cada tipo de lesão. O câncer de pele, o principal fator de risco para desenvolver esse tipo de câncer é a exposição solar excessiva, né? Qual é o período do dia que os raios UVB e UVA, né, eles incidem com maior incidência, né, com maior agressividade? Entre 10 da manhã e 4 horas da tarde. Então, nesse período, é o período em que tem mais raio ultravioleta, né, que aumenta o risco de desenvolver esse tipo de câncer. Nós temos basicamente 2 tipos de câncer de pele. Os melanoma, né, que são tumores extremamente agressivos, que eles têm uma facilidade muito grande da metástase, ou seja, de se espalhar, porque a forma dele se espalhar é diferente dos outros cânceres. Ele tem uma disseminação hematogênica, ou seja, ele pega um vaso sanguíneo e ele vai para qualquer lugar do corpo, tá certo? O outro tipo de tumor são os não melanoma, né? Nós estamos falando aí de carcinoma basocelular e espinocelular, que são os mais comuns, tá certo? São 2 tipos de câncer, 2 tumores e tem tratamentos completamente diferentes, né? E comportamentos também completamente diferentes. O melanoma é um tumor extremamente agressivo, em que assim, a taxa de mortalidade é muito alta, e o carcinoma basocelular e o espinocelular são tumores em que o tratamento basicamente é o cirúrgico, tá certo? Eles têm uma baixa capacidade de metástase, tá bom? E o tratamento é basicamente a cirurgia, tá certo? É importante frisar que não é uma doença contagiosa, tá certo? Ou seja, você não pega um câncer de pele em contato com outra pessoa, tá certo? Isso é uma dúvida comum no consultório. E o diagnóstico basicamente é clínico, tá certo? O paciente ele percebe uma ferida, né? Uma ferida que não cicatriza com 2 ou 3 semanas, tá certo? Se o paciente apresentar isso aí, ele deve procurar um especialista, ou um dermatologista, ou um cirurgião, né? No meu caso, cirurgião de cabeça e pescoço, quando envolve a face e o pescoço, ou em qualquer região do corpo também a gente resolve, tá certo? Então, assim, feridas que não cicatrizam, com 2 ou 3 semanas, sinal que mudou de coloração, né? Um sinal que ele é escuro e dentro dele tem várias tonalidades, é um pouco mais claro, um pouco mais escuro, você não consegue muito bem delimitar as margens, né? Você não sabe onde é que começa, onde é que termina, tá certo? Uma lesão que sangra, né, e não cicatriza, essa lesão é a lesão suspeita para câncer, tá certo? Então você deve procurar um especialista. O diagnóstico basicamente é clínico, a gente observa a lesão, né? Muitas vezes bater o olho a gente já sabe que aquilo ali é um câncer de pele. Muitas vezes a gente fica na dúvida e o paciente precisa fazer um exame a mais, que é um exame de dermatoscopia. Geralmente são os dermatologistas que fazem, né? Nada mais é do que você pegar, ele tem um dispositivo, né, que é uma lente de aumento com a luz, ele coloca lá em cima da lesão e amplia, né, essa lesão e ele consegue ver os sinais microscópicos, né, microvasos, né, alguns sinais que você sugere que aquilo ali seja uma lesão suspeita. Então, quando você já tem uma lesão suspeita, tem 2 formas. Ou você faz uma biópsia incisional, para você confirmar que aquilo ali é um câncer. Eu costumo pedir uma biópsia incisional quando é uma lesão muito grande, muito extensa, né, e que a área de ressecção fica muito grande. Então, assim, para a gente não submeter o paciente a uma cirurgia grande e, no final de contas, ser uma doença benigna, a gente faz uma biópsia incisional, manda para o patológico, confirmado que é câncer, tratamento é cirúrgico, tá certo? Mas na maioria das vezes a gente já faz a ressecção total da lesão com margens oncológicas, né? Isso é importante, porque a gente tem que tirar a lesão e tem que tirar um pedaço de pele boa,
Geralmente ali meio centímetro, 4 milímetros, meio centímetro é suficiente para esse tipo de câncer, né? Como base celular e espino celular, tá certo? Uma coisa que eu quero chamar a atenção dos pacientes é o seguinte: a minha especialidade, cabeça e pescoço, é uma especialidade eminentemente oncológica. Quem é meu paciente sabe que eu tenho essa conversa com todos, tá certo? Nós temos 3 pilares: resultado oncológico, manter a função do órgão que a gente está operando e manter a estética por último, tá certo? Quando possível. Se nós invertemos essa ordem, nós acabamos comprometendo o resultado oncológico. Por que é que eu estou falando isso? Como eu opero muito paciente com câncer na região de face, e a face é uma área, nosso cartão de visita, né? Os pacientes eles se preocupam muito com a estética, né? Eles perguntam: doutor, vai ficar uma cicatriz, vai ficar o nariz torto, né? Sempre perguntam isso. A gente não deve limitar a ressecção pensando na estética. Claro, eu não vou chegar e tirar uma área muito grande que não seja necessária. A gente vai adotar as margens oncológicas necessárias para aquele tipo de lesão, tá certo? Então, eu particularmente, eu me preocupo muito com a estética, mas eu nunca devo limitar minha ressecção, tá certo? Na minha formação, eu fazia a ressecção e já reconstruía no mesmo momento, né? A gente aprende muito rodar retalho, né? Eu particularmente tenho um volume de cirurgia muito grande de câncer de pele, nariz, olho, tá certo? E eu pego muito isso no consultório, tá bom? Então, assim, o tratamento basicamente é cirúrgico, tá certo? E por que é que a gente pede a biópsia pós-cirúrgica? Primeiro, para confirmar que era um câncer, tá certo? E o mais importante, para observar as margens. Porque se a gente tira um câncer, a gente quer saber se a gente conseguiu tirar todo o câncer. Então, a gente pede a biópsia para saber se era um câncer e para confirmar se as margens vieram livres, tá certo? Por quê? Se você faz uma cirurgia retirada de câncer e vem margem comprometida, você deixou o tumor lá no paciente, tá certo? Se você fez uma reconstrução com fechamento primário, ou seja, é aquele fechamento que você sutura em linha reta, você pode somente ampliar aquelas margens. Fazer a segunda cirurgia, ampliar as margens, né, e curar o paciente. Mas se você faz um retalho, tipo, você faz uma ressecção no tumor do nariz e roda um retalho e se vê margem comprometida, a gente ampliar uma margem no nariz é muito complicado, sobretudo quando você roda um retalho. Então, muitas vezes, quando isso acontece, a gente opta para o paciente fazer um tratamento adjuvante, que é a radioterapia, tá certo? Mas a radioterapia é usada somente nesses casos, quando a margem vem comprometida e você tem que fazer um tratamento após. Se você não consegue operar, você faz a radioterapia. Mas a imensa maioria dos casos, né, a gente consegue tirar o tumor completamente, vem margens livres, o paciente é considerado como curado, né? Então, o tratamento principal do câncer de pele não melanoma é a cirurgia. Tirou, veio margens livres, o paciente está considerado curado. Diferentemente do melanoma. O melanoma, quando a gente vai fazer a ressecção, ou a gente faz uma biópsia incisional, a gente tira um pedacinho dela, ou então a gente tira com margem mínima, porque a gente vai precisar do resultado da biópsia para a gente indicar o tratamento que a gente vai fazer, a ampliação das margens, tá certo? E aí, dependendo do resultado da biópsia, a gente também faz o esvaziamento cervical, faz o linfonodo sentinela. Então, assim, uma doença mais complicada de tratar, tá certo? Por conta da sua agressividade, tá bom? E agora falando de prevenção, o que é que a gente pode fazer com relação à prevenção? Claro, usar protetor solar, né? Ali pelo menos um fator 30, tá certo? O importante é você ficar sempre repondo, porque a gente você usa de manhã, daqui a 4 horas você suou, já saiu. Então você tem que ficar repondo esse protetor a cada 2, 4 horas, né? Tem que ficar repondo. E outra coisa muito comum nos produtores, dos agricultores, né? Eles usarem camisa de manga longa, né? Achando que está protegido, mas não, né? Aquela camisa, aquele camisão que geralmente eles usam, eles não têm proteção aos raios UVB, né? Então, o ideal é você usar aquela camisa que tem proteção de raios ultravioletas, tá certo? E protetor solar.
Com relação à face, chapéu, né? Usar chapéu grande, né? E evitar a exposição excessiva naquele horário de 10 da manhã às 4 horas da tarde, que é onde o sol incide com mais agressividade, né? Os raios. A reconstrução, ela vai depender da extensão do tumor, né? A gente tem algumas formas de reconstrução. A primeira forma, mais simples, é o fechamento primário, em que a gente tira essa lesão fusiforme, né, como se fosse uma folha, e sutura primariamente, tá certo? A outra forma de reconstrução é com enxerto, né? O enxerto a gente usa para lesões maiores, né? A gente tira a lesão e a gente não consegue fazer uma rotação de retalho. Então a gente tira pele de outro local, geralmente atrás da orelha, ou então nessa região supraclavicular, tá certo? Porque atrás da orelha fica escondida a cicatriz e a região clavicular é uma área que a gente consegue tirar uma maior quantidade de tecido, né? Então a gente faz a transposição, né, desse tecido. E a outra forma é a mais comum, que é a reconstrução com retalho, né, em que a gente usa a pele do próprio paciente pediculada, né, para poder fechar. A gente usa muito nessa região nasal. Eu tenho aqui um protótipo para vocês verem, para você ver como é rica a anatomia da cabeça, né, da face. Essas artériazinhas aqui, essas veias, a gente usa como suprimento vascular para dar base nutricional para o retalho. Então, quando o paciente ele tem um tumor aqui nessa região, ó, de asa nasal, a gente pega geralmente essa parte aqui esse tecido aqui da bochecha e roda para cima do nariz. E que fica um resultado muito bom, tá certo? Ele fica um pouquinho mais boleado, porque o nariz, ele praticamente não tem gordura embaixo dele, é só pele, já chega na parte de cartilagem. E na bochecha não, tem a pele e tem a gordurinha. Então essa gordurinha às vezes deixa o retalho um pouquinho boleado, né? O melhor retalho para a gente reconstruir nariz é o bilobado, porque a gente usa o tecido do nariz para reconstruir o próprio nariz, né? Então assim, fica esteticamente muito bom, né? E é um procedimento que a gente faz muito, né? A gente tem uma facilidade muito grande de fazer. Então assim, eu sempre uso esses modelos, né, para explicar para os pacientes, né, porque na nossa cabeça, né, de médico, de cirurgião, tudo se encaixa, né? Mas quando a gente vai explicar isso para o paciente, muitas vezes ele não tem noção do que é que tem por baixo daquilo ali, né? E às vezes o paciente ele não quer nem saber como foi que foi feita a cirurgia, ele quer saber como ficou por fora, né? Mas ele se esquece que por baixo da pele tem uma infinidade de estruturas importantes, né, e que a gente usa ao nosso favor e ao favor do paciente, né? Então eu sempre uso esses modelos, né, para deixar a consulta mais esclarecedora, né, que o paciente saia de lá realmente sem nenhuma dúvida. Bem, eu tenho meu Instagram, né, que é Dr. Túlio Sampaio, Túlio com 2 L's, né? E é o mesmo nome do canal no YouTube, né, e também do TikTok. Também tem o Facebook, todos com Dr. Túlio Sampaio com 2 L's. Então lá é um ambiente que eu sempre estou atualizando com vídeos, né, tirando dúvidas, né, dos pacientes. É uma forma também de contato, né, dos pacientes. Às vezes eles não têm meu contato pessoal e às vezes eles mandam um direct perguntando onde é que eu atendo, como é que faz para marcar consulta. Então assim, é um canal aberto que eu tenho com os meus seguidores e com potenciais pacientes, né? E que eu sempre respondo, né? Às vezes eu demoro um pouco porque é a correria do dia a dia, mas eu sempre respondo as dúvidas, né? As queixas dos pacientes, tento auxiliar ao máximo, né? Através desses canais, porque eu sei também que o acesso à saúde, ao profissional é difícil. Muitas vezes o paciente ele não tem uma rede de apoio que consiga direcionar o paciente para a gente, né? Então assim, é uma forma de facilitar a vida dos pacientes para que eles cheguem, né, numa consulta mais rapidamente.